Beleza, pessoal? Estamos aqui diretamente dos estúdios de Matemática Tri. Claro que não, estamos aqui diretamente da sala de jantar da minha casa, começando uma série chamada Sprint Final URGS. Se você acompanha as corridas, se você gosta de esporte, você sabe que nos últimos metros muitas coisas são decididas. É a hora que o atleta de alto desempenho especialmente, esse atleta ele acaba dando uma passada diferente, ele respira diferente, acelera diferente e às vezes por uma cabeça acaba recebendo a vitória. Se você está angustiado porque dia 7 está chegando, as provas da URGS estão chegando, eu sei bem o que você está sentindo. Já fiz vestibular na URGS, já estive lá dentro, fiz minha licenciatura lá, e eu me lembro claramente como isso nos angustia, como isso nos tira o sono. Mas não te preocupa, não te apavora. Ainda dá tempo, vem junto comigo, que dá tempo de aprender ainda. Certo? Então vamos lá. Eu escolhi começar revisando um conteúdo que não é um conteúdo simples, mas também não é um conteúdo muito complexo. E esse conteúdo foi funções exponenciais. Para entender o que é uma função exponencial, vamos começar antes. O que é uma equação exponencial? Uma coisa mais simples. Equação exponencial, toda vez que tem uma equação, ou seja, para ser equação tem que ter igualdade, então tem que ter o igual, e tem que ter variável. Só que quando essa variável está lá no expoente, ela é chamada de equação exponencial. Então aqui, todas essas que estão na tela são equações exponenciais, porque elas têm uma variável lá em cima do expoente. Mesmo essa última aqui, que tem um x lá em cima, também é uma equação exponencial. Como é que a gente resolve equações exponenciais? Se duas operações com bases iguais, e essas operações são de potenciação, também são iguais, então a gente pode afirmar que os expoentes têm que ser também. Vamos entender melhor, olha só. Esse igual que está aqui no meio, que o mouse está mostrando, significa o quê? Que toda essa potenciação a elevado a x tem que ser igual a toda essa potenciação a elevado a y. Observando, a gente já percebe que as bases são iguais. A igual a A. O que implica, sinalzinho de implica, que os expoentes têm que ser igual. Devem ser iguais. Então, o primeiro passo, a primeira busca para a gente resolver uma equação exponencial, sempre vai ser tentar produzir uma base igual. Certo? Eu, quando aprendi, o professor que aprendeu, o professor Amadeu, lá do Mauá, lá da Salgado Filho, Porto Alegre, ele me falou, me explicou de 4 maneiras diferentes. Ele dividiu em 4 casos. E eu acho que fica bem melhor, tenho explicado nos últimos 18 anos, como para os meus alunos, através desses 4 casos, é isso que eu vou fazer agora. O primeiro caso é esse aqui, ó. 5x na menos 2 igual a 25 elevado na 3x mais 4. Se eu, de alguma maneira, conseguir produzir o mesmo expoente, a mesma base, eu posso cortar. Então, olha só. O 25 fatorado pode ser escrito como 5 ao quadrado. Tenho certeza que você sabe disso. Fica em parênteses, porque eu tenho que lembrar que esse 2, que é o expoente do 5, ele tem que ser multiplicado tanto pelo 3x pelo 4, que alguns chamam de chuveirinho, outros conhecem o nome mais formal, que é a distributiva da multiplicação. Fazendo isso, eu vou ter 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes 4, 8. Agora sim eu tenho bases iguais, corto as bases e posso afirmar que os expoentes têm que ser iguais. Expoentes iguais quer dizer que x menos 2 tem que ser igual a 6x mais 8. Equação do primeiro grau, tenho certeza que você sabe resolver. Se não lembra, operações inversas, letras para um lado, número para o outro, alguma coisa assim. Então lá, eu peguei esse x, botei para lá, ficou menos x. O 8 veio para cá, menos 8. Menos 10 igual a 5x. O 5 passa dividindo. Aquela ideia de operações equivalentes, x igual a menos 2. Então, a solução dessa equação aqui seria x igual a menos 2. Beleza? Vamos para o caso 2. O caso 2 seria o que eu chamo de escadinha. Por que é escadinha? Porque eu tenho uma base, depois um expoente, depois outro expoente, expoente, expoente. O processo de resolução é igual ao primeiro. Eu tenho que tentar conseguir cortar as bases, produzindo uma base igual, e daí eu vou trabalhar com os expoentes. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Lembra lá? Quando você fatora o número 16, aparecem 4 vezes o fator 2, que é um número primo. Lembra que fatoração tem que ser sempre número primo. Se eu cortar esse 2 com esse 2, posso, porque as bases são iguais, esse igual me permite, eu vou acabar ficando com essa tripa aqui para cima e esse 4. Então eu vou ter 2 na 2 na 2 na 2x igual a 4. Não posso cancelar esse 2 que sobrou aqui com esse 4, porque eles são diferentes. Mas eu posso fatorar o 4, que é 2 ao quadrado. Fazendo isso, 2 e 2, posso cancelar os 2 de novo. E neste caso, nesse exemplo, dá para perceber que quando eu reescrever 2 elevado a 2x igual a 2, eu poderia cortar o próximo. Então eu já vou aproveitar e já vou cortar também.
Cortei esse 2 maior com esse 2 aqui, esse 2 com esse 2. Então, o que sobrou ali? Do lado esquerdo sobrou 2 a 2x, e do lado direito sobrou o expoente divisível. Cuidado, expoente divisível não é 0, expoente divisível sempre é 1. Agora aqui tem que ter um insight interessante. Se o aluno tem algum problema na potenciação, ele tranca aqui, porque como é que ele vai escrever o 1 na base 2? Não dá para fatorar o 1, porque 1 é menor que 2, nunca seria escrito como 2 vezes 2 vezes 2, mesmo 2 não já daria 2. Então eu tenho que lembrar a propriedade básica da potenciação, que todo número elevado na zero, exceto o zero, é claro, todo número elevado no zero dá 1. Então esse 1 aqui eu posso trocar por 2 dá zero. Professor, tu está querendo dizer que se tivesse 5 na x igual a 1, eu botaria no lugar do 1 5 na 0? Exato. 30 na x igual a 1, no lugar do 1, tu botaria 30 na 0. Então, a base que você precisar, você sempre pode fazer isso. Certo? Corta o 2 com 2, 2x igual a 0. O que sobra? O 2 passa dividindo, 0 dividido por 2 é 0. Então, a solução dessa equação, do caso 2, no meu exemplo, é x igual a 0. Vale a pena ressaltar que não precisa ser todos os expoentes iguais. Foi o exemplo que eu coloquei aqui. 2 na 2 na 2 podia ser 2, na 3, na 4, na 5. Mesmo assim, se tivesse uma escadinha, daria para fazer do mesmo jeito. Falou? Terceiro caso, quando você pode observar o terceiro caso, ó, você não tem uma base de cada lado. Se você tentar fatorar o 108, mesmo que tu conseguisse colocar na base 3, isso não poderia cortar. Como é que eu corto 3 na 5? Vamos supor que desce, né? 3 na 5 é 243, não é isso? 3 na 4 é 81. Mesmo que eu conseguisse, como é que eu vou cortar 2, 3 do lado esquerdo com 3 do lado direito? Então não dá. Então o jeito que eu costumo ensinar para meus alunos é o seguinte. Se tem uma multiplicação no expoente, quer dizer que um disso foi... Perdão, se tem uma soma de expoente, quer dizer que um disso foi uma multiplicação. Porque multiplicação de potências de mesma base conserva a base são expoentes. Então, se tem x mais 2, quer dizer que um dia isso pode ter sido assim. Tá? A ida e a volta. Aqui eu tenho x mais 1. Isso quer dizer que um dia isso pode ter sido 3 vezes na x, 3 na x vezes 3 na 1. Por que é interessante? Porque agora eu percebo que tanto aqui como aqui tem 3 na x. Dois caminhos. Ou eu faço uma troca de variável, ou eu posso colocar esse 3x em evidência. Eu vou decidir colocar em evidência. Há duas maneiras de resolver o terceiro caso. Colocando ele em evidência, ó, era o termo comum que tinha nesse primeiro termo, antes do sinal de mais e depois do sinal de mais. É o termo repetido, coloquei ele aqui fora. Quem estava acompanhando o 3x aqui? O 3 ao quadrado, coloquei aqui dentro. Quem estava acompanhando o 3x aqui? 3 a 1, coloquei aqui dentro. Esse parênteses é fácil de resolver. 3 ao quadrado é 9, 3 a 1 é 3. 9 mais 3 dá 12. 3 na x vezes 12. Nem precisava ter colocado esse parênteses aqui, mas acabou ficando. Esse 12 está multiplicando, 3 na x pode ser enviado para o outro lado da igualdade dividido. 3 na x vai ser igual a 108 dividido por 12. Isso é 9. E agora eu volto a uma situação do primeiro caso. Ó. Fatoro 9. 9 igual a 3 ao quadrado. Bases iguais ao quarto. X igual a 2. Falou? Esse foi o exemplo do terceiro caso. Vamos para o último caso. A maior parte dos livros não separa em caso. Eu acho que é mais prático, é mais didático separar. Fica a seu critério. Mas o importante é que você aprenda e que você corra atrás dessa aprovação na URGS que você está querendo tanto tempo. Certo? O quarto caso ele se caracteriza muito bem porque aparece em 2x, 2 multiplicado por x, ou um múltiplo disso que vai acabar sendo transformado nisso. Nesse caso, eu vou ter que lembrar que potência de potência dá multiplicação. Então, se tem 2 vezes x nesse expoente, é sinal que isso aqui ou foi 2 vezes x, podia estar o 2 aqui dentro do parênteses e o x fora, ou foi 3 na x vezes 2. Eu preferi deixar 3 na x vezes 2 porque, de novo, eu vou perceber que há um termo repetido. Veja que ele não pode ser termo comum, porque nessa última parte aqui está o 3 sozinho. Onde o ponteiro do mouse está mostrando no vídeo, você percebe que não tem um 3 na x para colocar em evidência. Então, nesse caso, eu não vou escapar, eu vou ter que fazer uma troca de variável. 3 na x eu tenho que chamar de uma outra letra. E eu vou chamar de h, podia ser qualquer letra, e eu vou fazer uma troca de variável. Então, cada vez que aparecer 3 na x, eu vou colocar h. Então, vai ficar h ao quadrado, troquei 3 na x por h, menos 4 vezes 3 na x, que agora eu chamei de h, mais 3. Isso é uma equação de segundo grau, o método mais comum, mais conhecido, a nossa famosa fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra, está aqui ela, menos b mais ou menos b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a.
Depende de onde você estudou, depende de como o professor te ensinou. Talvez você tenha feito o delta primeiro, tenha aprendido a fazer o delta primeiro. Não tem problema nenhum, é só uma escolha, uma preferência. Mas continua fazendo o delta para dar certo sempre. Falou? Então, olha lá. Trocando aqui, o nosso A é 1, o coeficiente de H ao quadrado, o termo ao quadrado. O B é o coeficiente do termo de primeiro grau, no caso menos 4, e o C é 3. Substituindo, a gente fica menos 4, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Continuando aqui, eu ficaria 4 mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2. E agora eu teria H', 4 mais 2 sobre 2 dá 6. E H duas linhas, que é 1. Essa galinha não é pintadinha. Cuidado, ó. Você que tem filho pequeno entendeu a piada. Senão, bom para você. Certo? Então, 3 na x igual a h. Tem gente que para aqui quando acha H' 3 e H duas linhas 1. Mas não pode parar, porque você inventou essa variável. O problema é que queria saber o valor de x, não o valor de h. Eu costumo dar um exemplo aqui, perto de onde a gente mora. Se eu chegar e te perguntar assim, como é que eu chego em Novo Hamburgo? Se você pegar a primeira sinaleira direita, você vai para Rolante. A pessoa explicou certo, mas me explicou como se chega em Rolante. E eu queria chegar em Novo Hamburgo. Então, se a pergunta qual é o valor de x, tu não pode responder h igual a 3. Porque a pergunta era qual o valor de x. Então, tem que voltar. No lugar do h que tinha aqui da troca de variável, eu vou botar 3x igual a 3, que foi o h'. Corta as bases, que nem do primeiro caso. X igual a 1. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer as duas. 3x igual a 1, lembra do truque do 1? Como eu quero base 3, vou botar 3 na 0, corta, x igual a 0. Então, nesse caso, há duas respostas, não 3 e 1, 1 e 0. Se na Bhaskara tivesse dado negativo, você não precisaria usar essa resposta, pode descartar. Porque com uma base positiva, jamais você vai conseguir produzir um resultado negativo. Certo? Inequação é o mesmo jeito que equação. Eu peguei os mesmos valores do caso 1, só que a única diferença aqui, que lá estava escrito igual, que está escrito maior. Eu vou substituir por 5 ao quadrado, vou fazer chuveirinho ou distributivo aqui nos expoentes, vou cortar as bases, vou ficar com a mesma ideia. Só que cuidado, que agora é maior. Lá antes estava igual. Isolando o x, eu vou chegar que x tem que ser menor que menos 2. Só que isso aqui diz muito mais do que x igual a menos 2. Porque nesse caso, eu posso escrever, por exemplo, dessa maneira. Menos infinito é menos 2. Lembra que intervalo aberto pode ser colchete voltado para fora. E infinito sempre vai ser colchete voltado para fora. E a nossa querida e amada URGS gosta não de colchete, ela gosta de parênteses. Mas está escrito lá na primeira página, quando você abrir seu caderno de prova. Espero que você leia, porque tem informações importantes. Certo? Função exponencial propriamente dito. Função exponencial são as situações que eu tenho um f, que depende de um x, uma base, e a variável está lá no expoente. Os dois casos mais clássicos de função geral, e também acontece na função exponencial, é quando eu quero calcular valor numérico. Valor numérico é quando eu quero um valor específico, o enunciado me dá um valor específico no vestibular, no Enem, na apostila. Aqui eles estão me dizendo que eu quero usar 2, que eu tenho que usar 2. Então, calcule f de 2 para que essa função f de x igual a 3x menos 3, eu quero saber quanto que ela vai resultar quando eu trocar esse x aqui e aqui por 2. Então, olha só. F de x igual a 3x menos 3. F de 2, estou trocando x por 2, igual a 3 na 2 menos 3. F de 2 igual a 3 a menos 1. Cuidado, expoente negativo. Às vezes o aluno na correria esquece as propriedades e acha que 3 a menos 1 é menos 3. Não é, não. Expoente negativo eu inverto a fração, tem 1 invisível embaixo desse 3. Inverti, ficou 1 terço. E esse sinal negativo expoente perde porque eu já inverti. Então, 3 na menos 1 é a mesma coisa que 1 terço elevado na 1. Se tivesse 3 na menos 2, é a mesma coisa que 1 terço elevado na 2. Como é 1, 1 terço na 1 dá 1 terço mesmo. Então, o valor de f de 2 é 1 terço para essa função. Uma outra situação que pode acontecer também quando a gente fala de funções é o seguinte. Qual deve ser o valor de x para que f de x, te dei a função, não tem como saber, resulte em 256. Eu quero que essa função tem que dar o valor de 256. Não pode dar mais e ainda menos. Então, eu vou pegar a função, 2 elevado a 3x mais 1, e vou igualar a 256. 256, eu tenho que fatorar. Vocês estão percebendo que a gente voltou lá para uma equação exponencial, nesse caso lá do caso 1?
Fatorando 256, botei aqui, ó, 256 por 2, 228, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Se você contar quantos 2 tem aqui, temos 8 2. Então, 256 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, 2 dá 8. Bases iguais posso cortar, cancelei as bases, trabalho com os expoentes, 3x mais 1 igual a 8, 3x igual a 8 menos 1, 3x igual a 7, x igual a 7 sobre 3, certo? Então, dois exemplos de função. A última coisa que eu acho que é fundamental que você saiba de função exponencial, pensando na URGS, nesse sprint final, é o gráfico. Há duas situações, tá? Independente de como for a base, tem algumas coisas que sempre vão acontecer numa função padrão. Cuidado se tiver alguma coisa a mais do que o x do expoente, porque daí você vai ter que fazer uma translação, certo? Primeira coisa que sempre vai acontecer, a base sempre vai ser positiva, diferente de 1. O domínio vai ser sempre os números reais, quer dizer que esse gráfico é infinito para a direita e para a esquerda, e a imagem, desde que seja só o x no expoente, não pode ter uma outra coisa, senão tem que repensar na imagem, vai ser sempre os reais positivos. E se for só o x, o gráfico vai sempre cruzar em 0 e 1, porque qualquer coisa elevada na 0 dá 1. Lembra que não tem o risco de ser 0 na 0, porque aqui em cima eu já defini que essa base é positiva. Então, quais são os dois casos de gráfico, então? Quando essa base for um número maior que 1, o gráfico vai ser crescente, alguma coisa semelhante a essa primeira figura. E quando o gráfico for entre 0 e 1, negativo nunca pode ser, tipo um terço, um quarto, ou um número decimal entre 0 e 1, 0,2, 0,3, o gráfico vai ter esse aspecto decrescente. Certo, gurizada? Amanhã, vídeo novo com as últimas questões de função exponencial resolvidas que caíram na URGS 2017, 2016, 2015. Acho que você não deve perder. Comenta aí, compartilha. Obrigado pela atenção. Um abraço.